Então vamos, Apocalipse 8, verso 12. Apocalipse 8, verso 12. Vou pedir para vocês, como nas aulas anteriores, nos encontros anteriores, e vale para vocês aí que estão online, tá? Mantenham o Google aberto, o doutor Google aberto, que a gente, de repente, vai fazer uma pesquisa, uma ou outra pesquisa, sobre o que a gente vai falar, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela tua graça, teu cuidado, teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Nós somos gratos por tantas coisas que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor. Nessa manhã, o que nós desejamos é mergulhar nela e aprender dela. E nos ajuda nessa jornada, Senhor. Nos ajuda. Por isso queremos segurar na tua mão e andar contigo nos exatos lugares que o Senhor quiser nos levar. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém e amém. Apocalipse 8, voltando ao que eu estava falando, só como aviso. O livro de Apocalipse, ele tem uma história de interpretação. Então, no começo, lá naquela primeira, talvez a segunda geração, que teve contato com o livro, para eles, o livro poderia fazer muito sentido por conta de muitas imagens, símbolos, figuras que estão aqui. Então, para eles, eu imagino, era mais fácil entender tudo isso que está no livro. A partir do final daquela geração, aí do final do século I até o século IV, no período que a gente chama de patrística, os pais da igreja começaram a introduzir a ideia de que o livro tem que ser interpretado de modo figurado. Então, aqueles símbolos eles tinham que fazer sentido de modo figurado. Por quê? Dá para entender. Eles perderam o contato com aquela primeira geração. Então, os fatos históricos que eventualmente serviram de pano de fundo para aquele livro já não existiam mais. E assim foi. Durante toda a Idade Média, até ao período da Reforma Protestante. A partir do período do protestantismo, o livro ele passa a ter uma história de interpretação um pouco diferente. Há muita ênfase do livro, de interpretação do livro, contra a Igreja Católica e contra o Papa. Então, a ideia era, tudo que envolvia essas figuras de besta, que emerge, o anticristo, eles achavam que era a Igreja Católica. Isso foi parte da interpretação protestante. A partir do século XIX, 1800 para cá, aí foi profusão de interpretação. Então, o camarada tinha uma revelação, não sei o quê, e pegava o texto e dizia que era aquilo. Então, a partir desse período, a gente tem muito problema na aproximação com o texto. Foi, inclusive, a partir desse período que vieram algumas interpretações já engessadas. Só que, gente, não dá para pegar o texto e engessar dessa maneira. Então, o Apocalipse ele tem essas maneiras, essa história de interpretação. Por isso, quando eu estou batendo aqui, eu estou batendo a questão dos selos e das trombetas, o que eu estou dizendo? Olha, vamos seguir a nossa ideia, como a gente aprendeu a interpretar o texto. Como? Nós temos as nossas ênfases doutrinárias, que para os metodistas é Bíblia, Credo, 25 artigos de religião, essa nossa tradição doutrinária, sermões de Wesley e as notas de John Wesley sobre o Novo Testamento. Essas é a nossa linha, a nossa tradição doutrinária. Em cima disso a gente interpreta. Só que, no meio do caminho, eu vou dizer para vocês, Wesley disse isso. Só que também dizem isso, isso e isso. Ok? Então eu não vou pegar e, é isso. Porque eu estava olhando aqui algumas coisas sobre as trombetas, é de assustar quando a gente abre o Google. Por isso que eu estou falando para vocês, abram o Google junto. Por quê? Tem algumas coisas que realmente parece, como eu disse, parece que saíram das páginas da Folha de São Paulo de ontem, de tão vivo que é o negócio. Certo? Dito isso, a quarta trombeta
Vem assim a partir do verso 12: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. A quarta trombeta fala de o sol ferido, lua ferida, estrelas feridas, a terça parte escureceria, não brilhasse, tanto de dia quanto de noite. Wesley, ele diz que a quarta trombeta representa a queda dos governos e das autoridades seculares que governavam o mundo na época. Ele via o sol, a lua, as estrelas como símbolos desses governantes, nobreza e outras autoridades que exerciam algum poder sobre as pessoas. Ele enfatizava, Wesley enfatizava, que a quarta trombeta era uma advertência para que os governantes fossem justos, benevolentes em seus governos e, em vez de agirem de forma egoísta e tirânica, fossem mais solidários. Ele via essa visão como uma mensagem de esperança para aqueles que sofriam sob governos injustos, lembrando que Deus iria julgar os governantes. Bom, isso foi o que Wesley disse. Há uma outra interpretação que é muito aceita, que isso era Sol, Lua e Estrela eram governantes que, em momento de tensão, guerra, conflito, eles cairiam. Muitos deles cairiam. Seria um chamado aos líderes mundiais: olha, sejamos justos, vocês podem cair. E aqui eu vou sugerir 4 maneiras da gente se aproximar desse texto. Uma maneira seria literal. A forma literal seria um evento futuro que ainda não aconteceu e que, de repente, essa escuridão toda podia ser causada por uma grande catástrofe natural. Sei lá, uma erupção vulcânica que tapa o sol por conta da cinza, poeira cósmica, uns negócios bem psicodélico mesmo. Uma outra interpretação seria histórica, que se refere a um evento histórico que já aconteceu. E aqui, gente, a gente vai ver nas outras trombetas o seguinte: qual foi o grande evento histórico que aconteceu naquele tempo de Apocalipse? No tempo de Apocalipse, no período que a gente julga foi produzido o texto, provavelmente segunda metade do século I, ou finalzinho do século I, lá pelo ano 90, algumas coisas aconteceram. Primeiro, a guerra dos judeus, que aconteceu, o cerco começa no ano 66, 67 se avizinha e o negócio começa mesmo, e a guerra vai de 67 a 70. Em 70, a Jerusalém é invadida, o templo é destruído, a cidade é queimada. Houve ainda um fôlego alguns anos depois, que aí foi quando, no finalzinho, caiu lá a fortaleza de Massada e tudo mais. Então, isso aconteceu. Nesse período também teve muita perseguição a cristãos, muitos mártires morreram, tudo isso aconteceu. Outra coisa que aconteceu ao longo da história foi a queda de Roma.
Roma, o império cai em determinado momento, e ao longo da história isso também foi interpretado como, olha, Roma vai cair um monte de gente, tal, tal. Tem uma trombeta aqui que a gente vai falar de gafanhoto, que talvez simbolize bem esse negócio, a gente explica um pouco. Mas essa seria uma interpretação histórica. Hoje, qualquer outra interpretação histórica é uma interpretação complicada de fazer, porque os últimos grandes blocos que caíram agora, fora Roma, talvez tenha sido qual império? Otomano, lá no final do século XIX, início do século XX, a União Soviética, que era um grande bloco, que aí, né? Enfim, é difícil a gente pegar e fazer uma interpretação ao pé da letra. As outras duas são simbólicas e teológicas. A simbólica é que isso tudo pode representar evento espiritual ou social. A escuridão pode representar a corrupção moral e espiritual da humanidade como um todo. Que faria sentido. De certa maneira, faria sentido. E a interpretação teológica é que há uma justiça divina e há um juízo final. Então, a necessidade existe de que a gente, ou todos, todas, se arrependam e mudem, a tal da metanoia, para evitar escuridão espiritual que pode vir com ou no fim dos tempos. Há uma coisa, gente, quando a gente vai para esses textos, que a gente, eu não sei se isso passou pela tua cabeça. Como exemplo, abre comigo, mas bota alguma coisa para marcar aí, Apocalipse 9, tá? Abre comigo em Isaías 53, só para eu ilustrar Isaías 53. É um texto com 12 versículos. Abrimos, certo? Pergunto. Versículo 5 todo mundo conhece, né? Mas ele foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz? Esse é um texto que a gente usa em período de Páscoa, momento de confissão, que é conhecidíssimo. Mas o texto não é só o versículo 5. O texto é o versículo 1 ou 12. É um texto longo, que fala sobre quem? O Messias, Jesus, sob a nossa ótica cristã. É um texto longo que aponta para uma figura, certo? O que eu quero dizer com isso? No simbólico, no figurado, muitas vezes nós usamos muitas figuras, aglutinamos elas para apontar para uma coisa só. Então é a ideia de eu tenho um monte de coisa, eu vou te apresentar aqui, e agora você adjetiva isso com uma palavra só para você fixar a ideia. Eu vou fazer outra viagem aqui, uma digressão aqui com comida. O que será, né? Eu chego numa mesa de café, aí eu tenho pães, bolos, um monte de... Olha, tudo que um gordo adoraria, né? Uma carne frita na banha de porco de manhã para colocar dentro do pão. Aí o pessoal mais fit não vai ficar... Um cachorro quente, um ovo mexido, sabe? Mel. Inhame com carne de sol que eu já comi também. Café da manhã. Aquela feijoada do dia anterior, sabe? Com aquela pastinha que fica meio branquinha. Aquilo dentro do pão, gente, é uma delícia. Mas calma, para. Compus o cenário. Essa é a minha mesa de café da manhã. Adjetiva isso tudo com uma palavra só.
fartura, overdose. Vocês estão entendendo? A ideia é mais ou menos a mesma. Volte para Apocalipse agora. Estamos lá em Apocalipse, vamos entrar na quinta trombeta. A quinta trombeta vai vir com um texto maior. A sexta trombeta vai vir com um texto maior. E ainda vai entrar capítulo 10. O que eu quero que vocês caminhem comigo é assim. Embora o texto seja grande, eu não posso pegar um elemento desse texto e dizer que aquele elemento vai falar do texto todo. Eu até posso, como Isaías 53, às vezes eu arranco um pedacinho para... Mas o texto todo indica uma ideia. Como a gente viu até agora, o Wesley tem interpretado. O que o Wesley tem feito com esses textos todos? Ele tem pegado um texto gigante e no final, várias vezes a gente viu isso. Olha, gente, isso aqui, Deus é justo, Ele quer que nos arrependamos e, olha, isso aqui vai haver isso aqui pode ter sido um evento histórico, mas a gente precisa se arrepender. Você está entendendo? Qual é o problema das interpretações, muitas delas aqui atuais, hoje, quando a gente abre a internet e vê? O pessoal pega um item e faz desse item uma teologia inteira, com um versículo. Que é difícil, gente, é difícil. Você pega uma Bíblia inteira, você não pode embasar toda uma doutrina. Oi? Pode falar. É pretexto. Gostei da heresia, não... Mas a gente aprende isso realmente na teologia. Texto fora do contexto é pretexto. Exato. Porque a gente desrespeita um monte de coisas que o texto ele traz. Então, quando vocês encontrarem alguma expressão, alguma interpretação que pegue uma expressão do Apocalipse em particular, muito cuidado. Eu sei, nós sabemos que os judeus faziam isso, mas precisamos ter muito cuidado. Por exemplo, quer ver como eles faziam isso? Quando lá em Mateus, os magói lá, os magos, eles chegam, perguntam para Herodes, aí vai lá para o palácio. Ele não sabia onde é que estava. Chama os escribas. Onde deveria nascer o Messias? E os caras vieram de longe, estão dizendo que nasceu. O Messias nasceu. Nasceu. E aí chama os escribas. Não, vai ser em Belém. Mas por quê? Aí eles pegam, gente, um versículo desse tamanhinho, em Miqueias, um negocinho, e diz, olha, a profecia diz que vai ser em Belém. A partir de um trechinho. Oi? E tu, Belém Efrata. Meu, não é muita, assim, ou é conhecimento absurdamente profundo, muita convicção, ou é uma doideira só. Só que assim, e isso que eu acabei de falar e que os judeus faziam, está no cânon bíblico. Eu aceito porque nós, protestantes que somos, acreditamos na Bíblia. Ponto. Agora, eu não consigo fazer a mesma coisa para o meu tempo atual. Como é que eu vou acreditar que alguém eventualmente teve alguma revelação e disse que isso é aquilo? Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Por isso, a gente vai ler um texto gigante que aponta para uma ideia, talvez duas. Mas o texto é grande, mas a ideia é uma ou duas. Para aquele povo do primeiro século, isso fazia sentido. Para nós, a gente tem que tomar muito cuidado para isso.
Apocalipse 9 fala da quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço, subiu fumaça como de grande fornalha, e com toda essa fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também não que os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo ouro. Seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão, couraças como de ferro. Barulho das suas asas era como o barulho de carros, muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham na cauda, como escorpiões, ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que vem destas coisas ainda 2 ais. Pois bem, lá vamos nós. Wesley diz que a quinta trombeta representa a opressão espiritual e corrupção que vem da religião falsa. Interpretou o gafanhoto como um símbolo da heresia que invade a igreja e corrompe o ensino verdadeiro. Enfatizava que a quinta trombeta era um aviso para que os líderes religiosos fossem fiéis ao ensino verdadeiro e não se deixassem seduzir por falsas doutrinas e ensinamentos. Mas também via como uma mensagem de esperança para os que procuravam a verdade e a salvação. Lembrando que Deus eventualmente iria julgar os líderes religiosos ímpios e levantar líderes verdadeiros. Para Wesley, essa visão oferecia uma mensagem de esperança e consolo aos que procuravam a verdade e a salvação. Lembrando que Deus é justo e irá julgar líderes religiosos e trazer justiça ao mundo. Wesley. Lembra? Aqui ele está falando de religião falsa, religião verdadeira, mas não cita nomes. Mas ele está dentro do período do protestantismo. Então, é muito provável que ele esteja apontando como período do protestantismo para quem? Para a igreja. Eles tinham acabado de sair da idade das trevas e tudo mais, né? A venda de indulgências e blá, blá. Isso para ele fazia muito sentido. Por isso a interpretação dele dessa maneira. Mas tem outros. Uma interpretação literal, eu vou sugerir 4, tá? A literal, uma histórica, uma simbólica e uma teológica. Uma literal, e aqui é um evento futuro que ainda não ocorreu. Quando você vê chave do poço do abismo, abre o abismo, sai fumaça, fumaça de grande fornalha, a fumaceira que sai do poço escurece o sol e o ar. O que isso te lembra? Um big de uma grande erupção vulcânica, né? Aí, toda vez, você imagina, gente, Apocalipse é um texto
do final do primeiro século. Nós estamos 20 séculos distante desse texto. Toda vez que tinha uma erupção vulcânica, você não acha que Apocalipse vinha à cabeça das pessoas? É óbvio que vinha. Até hoje. Agora, me ajuda aí, dá o Google aí. Quantos vulcões estão ativos hoje? Me ajuda. Pessoal da nuvem aí, me ajuda aí. Quantos vulcões estão ativos hoje? Aproveita e também pesquisa qual foi a grande última erupção que ocorreu. O do Fernando aqui está falando, ó, cerca de 1.500. Mas 500 já é um número bacana, imagina 1.500. Agora, a visão do Franklin também é bastante interessante. Alguma coisa caindo do céu, alguma coisa caindo do céu como se fosse uma estrela tal. Eu vi isso ontem, tá, gente? Coreia do Norte lançou um artefato com combustível sólido e tal. Isso caiu em algum lugar. Aí a gente já fica, meu, Apocalipse, a estrela caindo. Enfim, volto ao assunto. É difícil a gente pegar e começar a interpretar isso de forma literal, porque talvez a gente não tenha segurança suficiente para fazer isso. A interpretação histórica, ela se refere a algum evento que já ocorreu, sim, mas alguns dizem que a praga de gafanhotos que é citada aqui, que vem sobre cavalos, forma de homem, cabelo grande e tal. O romano comum tinha cabelo grande? Não. Pelas pinturas, o cidadão romano, ele cortava o cabelo. Quem tinha cabelo grande que veio do norte das regiões? Então, quando das invasões bárbaras que vieram com gafanhotos e arrebentaram tudo, possivelmente alguém lembrou de Apocalipse. Vejam, por favor, versículo 16. Versículo 16, Apocalipse 9. Versículo 16, Apocalipse 9. Apocalipse 9, 16. Deem um Google, por favor. Por favor. E façam essa pergunta. Qual o exército que hoje tem cerca de 200 milhões de soldados? Pode perguntar para o Google, ele vai te responder. Eu fiz a pergunta. 200 milhões é um número que hoje, quando você coloca no Google, ele é associado ao exército chinês. E todas as vezes que a gente fala do norte, por conta das interpretações, o mal viria do norte, sempre foi interpretado como sendo a China. Problema. Pode falar, Fernando. Problema dessa interpretação. É só a China que está no hemisfério norte? Pergunta para o Google hoje, qual é o número da população dos Estados Unidos? 310 milhões. 310 milhões ela colocou aqui. Marco, mas então, quando fala norte, não é o norte de Israel? Então, obrigado, Rosane. O grande problema é que se eu pego essa interpretação ao pé da letra e digo, é a China, e esqueço que eu também tenho outros países ao norte. Estados Unidos da América também é norte. Hoje seria a Rússia também, é norte. Paquistão, Índia, também é norte. Está lá. Então, a coisa fica muito, sabe, é difícil a gente... E aí a gente pode enviesar uma interpretação, porque nós, brasileiros, como fruto, o protestantismo de missão que veio para cá é fruto da missão que veio dos Estados Unidos da América. Mais especificamente do sul dos Estados Unidos. A nossa interpretação sempre será enviesada. Porque não vai ser. O norte não é dos Estados Unidos. O mal que vem do norte é a China. Ou a Rússia. Entende? Então é um tipo de interpretação. Agora a Rosane está me falando... Obrigado, Rosane. A Rosane falando algo aqui que faz sentido. Tá, Marco, mas
Se o texto ele também é do final do primeiro século, do segundo século, e dizia a respeito a coisas que estavam acontecendo em Israel, não podia ser norte daquela região? Podia, claro que podia. Inclusive, gente, hoje, se você pergunta para um cristão messiânico lá, tal, da onde pode vir o ruim negócio? Os caras acima deles lá, tem a Síria da vida, a Turquia da vida, tá acima, pode vir de lá também. Enfim, é um tipo de interpretação que é muito difícil de fazer. Então, quando a gente fala que a interpretação histórica para a quinta trombeta pode ter sido realmente um evento que já ocorreu, sim, pode ter sido. Mas ainda tem a simbólica e a teológica. Simbólica e o exército de 200 milhões, Marco, pode ser aliados também, né? Pode sim, Rosane. Pode sim, com certeza. Ela está dizendo que os 200 milhões podem ser aliados também, não somente A, B ou C. A interpretação simbólica ou teológica, ela já falamos disso na outra trombeta, é a mesma coisa segundo alguns críticos. Eventos espirituais ou sociais. E olha, a quinta trombeta argumenta que é uma representação da justiça divina, do juízo final. E todos nós precisamos nos arrepender e mudar de vida. Isso é uma maneira de interpretar o texto. Tá? Vamos para a sexta trombeta, e eu preciso... São 11h05. Eu quero mexer com ela com mais vagar no domingo que vem. Mas vamos lá. O sexto anjo tocou a sua trombeta, ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. 200 milhões, conforme nosso engenheiro. E tinham autorização para matarem a terça parte dos homens. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto, de enxofre, cabeça dos cavalos como cabeça de leão, da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E aí segue a visão. Aqui, gente, continuamos com, vamos dizer assim, o segundo ai da sexta trombeta. E vocês estão vendo, naquela ideia que eu tinha falado para vocês de uma peça de teatro, onde cada ato é bem marcado por um animal, por um personagem e tal. Então, ele está seguindo a peça e está trazendo as revelações. Quando você pega aqui, por exemplo, a versículo 19, e a gente vai para uma interpretação literal, eu já vi isso, o que tem, pelo menos parece, a força na cabeça e na cauda? Um dragão.
que mais que você pode imaginar no tempo de hoje? Um míssil. A cabeça, a grande ogiva. A cauda... Aí, quando alguém pega esse texto, é um míssil tal. Gente, é parecido? É. Mas dá para interpretar desse jeito? Não dá. Vocês estão entendendo qual é a dificuldade dessas interpretações literais? Que, assim, muita coisa parece, mas eu não posso afirmar, é isso, não dá. É uma coisa que a gente não analisa as coisas pela diferença. Então, você olha o DNA criado no macaco do homem, 3% apenas é diferente. Olha. Se você analisa pela semelhança, né? Então, se você for descrever, é a mesma coisa, 3% para toda a diferença. Verdade. Então percebem como esse livro, não é um livro fácil e não dá para fazer uma aproximação. Eu estou batendo muito isso aqui. Não dá para fazer uma aproximação do texto sem devidas mediações, quais sejam. Olha, a nossa tradição doutrinária diz o quê? Olha, os pais da igreja falaram o quê? Olha, o contexto sociopolítico, histórico, dizia o quê? Tudo isso tem que fazer sentido. Para que aí sim a gente olhe a coisa e faça uma interpretação, eu vou dizer assim, ponderada, como Wesley fez. Wesley olha aquilo tudo e ele, no caso dos selos, ele interpreta aquilo com o seu olhar social, crítico. Olha, isso aqui é ganância do homem, não pode, entende? Fala, Franklin. A gente tende a querer fazer uma análise literal com a nossa geração, com a nossa realidade. Sim. Mas, de fato, a gente conhece a nossa nuvem de vida ali. E olha lá. A gente não via o desenho de Jackson, a nossa geração via o desenho de Jackson. A gente via o cara falando no telefone assim, vendo a outra pessoa. E os adultos daquela época pensavam, isso é impossível, isso nunca vai acontecer, nunca vai existir. Pode ser, daqui a 2, 3, 4, 10 gerações, isso aqui. Eu acho que não pode ser descartado o modo literal. Sim. Ele não é assim afirmativo, mas também não deve ser descartado. Sim, é verdade. O que a Rejane está falando é que a gente não pode descartar o literal. Só que exato, com devido distanciamento sanitário. Pode ser isso? Pode. Mas é isso? Não sei. Assim como, gente, quantas vezes eu e você, quando estamos vivendo um momento difícil nas nossas vidas, nós abrimos um salmo. E às vezes dá a impressão de que aquele salmo falou e foi escrito para mim ou para você, naquele momento. Arrepiei agora até o cabelo da cabeça. Então, eu não posso desacreditar que o Senhor ele é capaz de falar conosco através do seu texto, da sua palavra. Mas tudo isso eu preciso ter cuidado, principalmente nos textos de Apocalipse. Certo? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de estudo, Pai, que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais da tua palavra, do seu bem-querer sobre nossas vidas, Pai. Eu te agradeço por esse momento que hoje nós aprendemos mais e mais de ti. É em teu santo nome que eu entrego a nossa vida, as nossas vidas e todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém.